E agora que a gente já tem todo o nosso material separadinho em pastas, bonitinho, categorizado, vai ficar muito mais fácil da gente partir para a segunda etapa da edição do vídeo, que é a análise e elaboração do nosso roteiro. Vocês lembram que a gente deixou o modelo para vocês, o modelo de pré-roteiro, juntamente com o modelo de storyboard em 2 colunas. Nós já falamos sobre isso aí no último módulo sobre teoria voltada para o audiovisual. E agora chegou o momento da gente simplesmente popular isso daqui, colocar os dados que a gente precisa para conseguir entender melhor a nossa edição. Você também já foi desafiado para fazer isso antes de mim. Eu espero que você tenha feito e praticado, né? Não tenha ficado esperando aí eu simplesmente mostrar o resultado final. Então, eu quero mostrar isso junto com você. O que eu faria, como vai ficar mais fácil da gente conseguir aplicar isso daqui na nossa edição depois e como que isso aqui vai acelerar muito o nosso trabalho. Basicamente, aqui no modelo de pré-roteiro, a gente tem as perguntas e as respostas que foram dadas a partir dessas perguntas por mim, né, lá no depoimento. Nesse caso aqui, foram 4 perguntas básicas. Como surgiu a BWMV, como surgiu a Brainstorm Academy, como é a equipe hoje e quais são os planos pro futuro. E é legal que tem algumas coisas bem selecionadinhas aqui, por exemplo, como surgiu a BWMV? A resposta surgiu a partir do Brainstorm Tutoriais, para prestação de serviços, as demandas foram aumentando, foi preciso chamar mais gente, foi chamado o Bruno e o Gilson, que são meus sócios, surgiu o Brainstorm Cursos, cresceu a equipe. Beleza. Sabendo disso, e sabendo que tudo isso, todas essas respostas que a gente tem aqui estão gravadas, e eu estou dando essa entrevista, fica mais fácil da gente conseguir entender que, enquanto eu estou falando, seria legal que imagens representando essas coisas que eu estou falando aparecessem na tela. Vocês vão entender que isso não é 880, não é ferro e fogo, não é um negócio que, se eu estou falando do Brainstorm Tutoriais, precisa aparecer a imagem do canal do Brainstorm Tutoriais. Não é obrigação, é só uma coisa que a gente chama de guia. Você lembra da função do roteiro e que vai facilitar bastante a gente conseguir chegar num resultado final mais rápido com esse guia, beleza? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou separar aqui a minha tela em 2 para facilitar o trabalho. Vou colocar o meu storyboard aqui desse lado. E eu também vou colocar a minha pastinha do Explorer aqui do outro lado. Beleza. Qual que é o grande ponto, a grande sacada disso daqui? Conforme a gente vai vendo o conteúdo do que se trata aqui, esse storyboard, a gente já pode encontrar imagens ali que vão ilustrar tudo aquilo que está sendo dito no vídeo. Então vamos começar a fazer isso. Por exemplo, primeira pergunta aqui, ó, como surgiu a BWMV? Ela surgiu a partir do Brainstorm Tutoriais. O que a gente tem de imagens que possam representar isso? Se a gente for olhar aqui nas redes sociais, a gente tem as imagens do canal do YouTube do Brainstorm. Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, pasta redes sociais, algumas sugestões de imagens, por exemplo, eu colocaria ali, sei lá, a C0408, que é essa daqui que está aparecendo aqui a imagem, inscreva-se e tal. Tem uma outra aqui que mostra a quantidade de inscritos que a gente tem, acho que é essa C0402, olha lá. Que legal. C0402. Isso daqui são ideias, são coisas que a gente poderia colocar aqui nessa parte dessa resposta, beleza? Então, a imagem que vai estar aqui nessa região está na pasta redes sociais, alguns exemplos como C0408 e C0402. A parte de prestação de serviços. Como aqui a gente está falando de a gente tem uma pegada histórica, porque o que acontece em filmes institucionais? Normalmente traz-se uma história da empresa, né? Você começa contando como que surgiu a empresa, os primeiros passos, fala sobre as primeiras dificuldades, enfim. Tem vários modelos de roteiro de institucional, mas normalmente começa com essa pegada mais histórica, com uma linha do tempo, com começo, meio e fim, e não é diferente aqui. Então, se a gente for ver isso daqui, ó, a gente tem 3 atos aqui dentro desse roteiro. A gente começa aqui, ó, com como surgiu a BWMV e como surgiu a Brainstorm Academy, ou seja, início, começo. Como é a equipe hoje, presente, o agora, o meio da história. Planos para o futuro. O final, não que tenha um final essa história, né? Mas o que vem depois do meio, né? Então, no caso da história, seria o final, mas o amanhã, o futuro, enfim.
Aqui a gente tem esses 3 atos bem separadinhos, então fica bem mais fácil da gente conseguir construir essa historiazinha aqui dentro, beleza? Então, se a gente for pensar dessa forma, por exemplo, se a gente está falando aqui de como surgiu a BWMV e a gente vai falar sobre necessidade de prestação de serviços, faria mais sentido que mostrasse uma cena onde eu estivesse trabalhando sozinho. Afinal de contas, o Brainstorm Tutoriais surgiu sozinho. Vocês assistiram ao vídeo aqui do depoimento e tal. Vocês sabem a história, né? O Brainstorm Tutoriais surgiu comigo sozinho e tal. Então, de repente, essa prestação de serviço por ter surgido comigo, antes de ter convidado mais gente aqui, ó, porque a demanda foi aumentando, então faria mais sentido a gente colocar imagens minhas trabalhando. Por exemplo, a gente tem essas imagens aqui dentro da pasta Equipe Pessoas. Olha só, se a gente olhar aqui Equipe Pessoas, tem várias imagens onde eu estou trabalhando sozinho aqui, ó. Por exemplo, do P2, esse número aqui, que eu não vou falar porque é difícil, mas ó, pasta Equipe de P2 a essa outra. Qual que é a última imagem onde eu apareço? Acho que é essa daqui, ó. Olha lá. Essas imagens aqui são todas imagens onde eu estou aparecendo trabalhando sozinho. Então, são imagens que eu poderia colocar ali pensando nesse começo, meio e fim da nossa história, beleza? Então, essas imagens aqui, ó, do 7.2 até o 82, foi do 7.2 até o 81, foi o que eu coloquei aqui, ó, na pastinha equipe. Então, são coisas que a gente pode colocar nessa parte da cena. Demanda foi aumentando e foi preciso chamar mais gente. E logo depois surgiu o convite para o Bruno e para o Gilson, que é o meu pai e são meus sócios aqui na produtora. Eu colocaria o seguinte, eu juntaria essas 2 colunas aqui, porque eu acho que dá pra gente colocar uma coisa só. Quer ver? Dá pra fazer isso aqui no Word. Gente, eu sou bom de Adobe Premiere. De Word, eu não sou muito bom não, então eu não sei onde ficam as coisas, tá? Aqui, ó, mesclar células. A gente deixa uma célula só. E essas 2 partes aqui eu já posso colocar a parte de interação, onde eu estou conversando com o Bruno, onde eu estou conversando com meu pai. Então eu vou colocar aqui, ó, pasta interação. Dá pra gente colocar qualquer imagem. Eu vou deixar isso daqui aberto pra gente decidir no momento da edição. Porque só tem as imagens onde eu estou conversando com alguém, então de interação fica ok aqui. Agora eu percebi aqui, ó, que eu coloquei a imagem das meninas conversando em ambiente, mas não é. Ela é uma imagem de interação. Então, eu vou colocar aqui pasta interação menos essas 2 aqui. Porque qualquer imagem funciona menos a imagem das meninas. Qual que seria o sentido? Eu estou falando aqui que eu convidei o Bruno e o Gilson para vir trabalhar comigo, que a demanda foi aumentando e de repente aparece uma cena só das meninas conversando. Tipo, não faz sentido, entendeu? Logo em seguida tem aqui, ó, surge o Brainstorm Cursos, então a gente pode colocar aqui as imagens da pastinha de redes sociais. Pasta redes sociais. A partir de C0415, que são essas imagens aqui do Brainstorm Cursos que a gente pode colocar. E aí, crescimento da equipe, a gente pode colocar as imagens da equipe, da primeira equipe, né? Que no caso são as imagens que estão aqui, ó, no ambiente. Na realidade está em pessoas aqui, ó. Pasta pessoas C0419 e C0420. Tem a imagem, primeira equipe. Tem outra parte aqui, em ambiente, tem essa outra cena aqui também, ó, que mostra o quadrinho da equipe. Só que é o quadrinho da foto mais atualizada, que é esse daqui, ó. Ó, ele mostra o quadrinho com a nossa equipe e tal, que é a equipe mais atualizada. A equipe já está maior, inclusive, hoje, mas é o que a gente tinha na época. Então tá aí, ó. Fizemos aqui a primeira parte, já conseguimos imaginar as imagens que vão preencher essas lacunas aqui de material. O storyboard é para isso, são sugestões para facilitar no momento da edição, a gente já chegar aí, ó, descer a lenha. Algumas pessoas podem até falar, mas Matheus, não é mais fácil fazer isso direto lá na edição? Não é mais fácil a gente só sair jogando material lá e montando? Então, mais fácil pode até ser. O grande problema e o grande diferencial, na verdade, de você fazer um roteiro escrito, um storyboard nessa fase aqui, é que, por exemplo, se eu estivesse atendendo, fazendo esse institucional, fosse contratado para fazer o vídeo da BWMV, eu ia fazer o seguinte, eu ia pegar esse storyboard que eu estou fazendo aqui, ia mandar para o meu cliente e ia falar, ó,
essas são as imagens que eu estou pensando em utilizar nessa cena. Você aprova? Aprovo. Então, a gente edita, monta, entrega, acabou. Se eu simplesmente jogo o material lá e depois que eu renderizo a primeira versão do vídeo eu mando para o cliente, aí ele vai falar, putz, não gostei dessa imagem, não tem como você colocar essa outra imagem, esse outro take? Aí volta ao lance da refacção. Isso daqui serve para a gente eliminar esse ponto da refacção. Você consegue aprovar isso daqui com o seu cliente antes de começar a editar. E aí você não vai ter dor de cabeça depois que você entregar o seu vídeo. Outra coisa é a própria sua velocidade durante a edição do seu vídeo. Você vai conseguir focar muito mais em escolher a parte certa. Porque, por exemplo, se a gente na hora da edição fosse ficar escolhendo se a gente vai usar o 419 ou o 420... a gente ia perder um tempo lascado. Enquanto que a gente já sabe que a gente vai usar esses dois lá, a gente só vai ter que escolher a melhor parte desses dois dentro da edição, beleza? E aí a gente consegue executar esse trabalho de escolher a melhor parte, escolher o filé mignon ali, com muito mais clareza e muito mais facilidade do que se a gente estivesse fazendo isso tudo ao mesmo tempo, tudo rapidão, beleza? Mas vamos seguir aqui com o nosso roteiro, o momento conselho acabou. Vamos lá! Como surgiu a Brainstorm Academy? Sonho de viver de audiovisual. Ó, isso daqui é uma abertura que a gente tem para algo amplo, tá? A gente não tem uma imagem aqui que mostra eu sonhando, dormindo lá e sonhei com audiovisual e tal. Mas a gente tem imagens de gente trabalhando com audiovisual. Essas pessoas que estão trabalhando comigo aqui hoje, eu posso dizer com propriedade que elas estão vivendo o sonho. A grande maioria delas, eu diria que todo mundo que está aqui, afinal de contas, todo mundo passou por entrevistas e tal, mas eu diria que a galera que está aqui está vivendo um sonho de trabalhar com audiovisual. Então, não são pessoas assim que estão trabalhando com audiovisual só porque apareceu a oportunidade, estou aí, né? Mas sim pessoas porque são pessoas que gostam, são pessoas que sempre quiseram fazer isso, então eu acho que vale a pena a gente utilizar essa galera para representar isso, de viver de audiovisual. Então o que a gente pode colocar aqui? Eu vou colocar ceninhas que estão na pasta ações, que são a pasta da galera trabalhando, que tem esses closes da galera desenhando aqui. Eu vou colocar, por exemplo, essa imagem aqui de desenho. Aí você fala, ai Matheus, mas desenho não é audiovisual. Claro que é. O que você acha que eles estão desenhando aqui? Estão desenhando as coisas que a gente anima depois. É óbvio que é audiovisual. O que mais aqui? Ó? Pessoas. A gente tem mais cenas aqui da galera trabalhando. Vou colocar aqui, ó, pasta pessoas. Vamos ver aqui. A gente tem, por exemplo, o olhar fixado da galera aqui. Ó, vou colocar aqui, em vez de citar quais arquivos que eu vou usar, eu vou colocar aqui, ó, cenas de olhares. Pra gente saber que a gente vai colocar um takezinho aqui do pessoal olhando, compenetrado e tal. Também vou colocar um outro take aqui. A gente não tem nenhuma tomada do pessoal gravando com câmeras e tal, mas não tem problema. A gente tem takes que mostram o pessoal trabalhando, por exemplo, com After Effects. Eu vou colocar aqui como pasta ambiente, cenas que representem o audiovisual. Quais são essas cenas que representam o audiovisual? Por exemplo, essa câmerazinha. Por exemplo, tudo sobre cinema, o livro. Por exemplo, o pessoal trabalhando com o Premiere aberto. Acho que tem uma cena aqui que o pessoal está com o Premiere aberto, vamos ver. Tem uma cena bem ampla aqui que tem bastante gente trabalhando. Olha só essa cena do Lucão trampando aqui, desenhando. É isso aqui que eu tô falando, ó. Isso daqui é sonho de viver de audiovisual. Na minha opinião, claro. A sua semântica vai ter outra pegada, com certeza. Mas vamos lá. Precisava alcançar mais pessoas e atrair a galera. Nesse caso aqui, eu acho legal a gente colocar o que torna tão legal isso que a gente faz. Por que as coisas que a gente fazem... Nossa, meu português foi bom agora, né? Por que essas coisas que a gente faz atraem as pessoas? Eu acho que aqui é legal colocar os diferenciais que a nossa empresa tem. Nesse caso, eu estou falando aqui, por exemplo, das cenas de ambiente. Por exemplo, mostrar os mangás, mostrar as coisas diferentes que a gente tem aqui, o Darth Vader, mostrar os livros e tal, as coisas massas que a gente tem dentro da BWMV. Então, a gente pode colocar aqui como, por exemplo, cenas ambiente. Opa, pasta ambiente, na realidade, né?
Posso colocar aqui, por exemplo, a cena do Darth Vader. Posso colocar as cenas que a gente tem, as nossas ceninhas nas festas e tal. As festinhas da firma. Olha lá que doido, galera dançando a Macarena, aniversário do Bruno. É isso aqui que eu tô falando. É isso aqui que faz atrair pessoas. Sobre alcançar pessoas, eu diria que a pasta de redes sociais tá bem legal pra gente. Essa pasta de redes sociais mostra bastante os números do Brainstorm. Então, coisas como os likes, as visualizações, eu vou colocar aqui, ó. Cenas de likes e views. Vamos ver se a gente tem alguma específica aqui. Ó, essa daqui mostra bastante vídeos e tal. Da hora, da hora. C0409. BWMV é uma produtora de conteúdo audiovisual hoje. Eu utilizaria muito agora aquela cena de abertura que o Lucas fez aqui, ó. Esse 017. Que o Lucas está andando aqui pela cena e tal, pela produtora. E aí é bem legal que aqui a gente pode fazer duas coisas. Olha só. Tive uma ideia aqui no meio do storyboard. Isso é comum de acontecer. Equipe conta com 10 pessoas. O que eu tive de ideia aqui foi fazer o seguinte. A gente vai colocar uns letterings animados e tal, mostrando cada uma das funções que a gente tem aqui dentro. Então mostrando, por exemplo, a gente tem um motion designer, um ilustrador, uma designer, duas social medias, uma atendente de suporte, enfim. Vamos colocar esses dados aqui. Então vamos colocar aqui. E aí a gente coloca esses dados enquanto está rolando de fundo esse videozinho do ambiente, que é bem longo. Vamos colocar aqui, ó, cena anterior de fundo, mais letterings animados com dados da BWMV equipe. Dá pra gente visualizar isso, você consegue visualizar? Imagina só, esse videozinho de fundo, enquanto ele anda pela produtora, e aí os textos vão aparecendo ali, enquanto eu estou falando, hoje a equipe conta com 10 pessoas e tal, com os dados, mostrando tudo isso. Porque aí aqui na frente a gente vai ter as cenas de cada uma das pessoas. Então a gente tem as cenas de suporte e redes sociais, vou explicar para vocês como que isso funciona, tá? Por exemplo, aqui em pessoas, a gente tem cada uma dessas pessoas. Ó, suporte e redes sociais, a gente tem a Giovana, que é essa daqui, ó. Quer ver? Essa é a Gi, toda compenetrada. Então a ceninha dela é essa daqui, ó. Pasta equipe. Ilustração. A gente tem a Gabi Kiyuna, que é essa daqui, ó. Essas duas ceninhas dela. A parte de animação, ó, tem essa cena minha aqui. Olha, essa cena da Aline aqui ficaria legal. A Aline não é suporte, mas ficaria legal pra gente usar aqui nessa parte do suporte. Então vamos colocar aqui, ó, pra gente ter essa cena gravada. Ela não faz parte do suporte, mas essa visão dela ficou legal. Essa parte de edição tem a cena do Lucão trabalhando. Lucão todo compenetrado. Aqui, como a gente está falando de pessoas e tal, como é a equipe hoje, então a gente vai trabalhar mostrando bem essas pessoas e o que elas estão fazendo, beleza? Sobre trabalho colaborativo, é óbvio que a gente tem que colocar cenas de interação. Então a gente vem aqui, ó, na conversa das meninas, pasta interação, essas duas aqui, por exemplo. Falando sobre gestão, de repente uma conversa entre os sócios, pasta interação. Pode pegar aqui uma cena legal de conversa entre nós três. Tipo essa daqui. E aí, por fim, a gente chega aqui nas últimas duas coisas que a gente tem, né, de storyboard. Hoje eu vivo do meu sonho de trabalhar com audiovisual. Essa cena aqui eu faço questão, eu acho que é importantíssimo que apareça o rosto da pessoa que está falando. No caso, o rosto da pessoa que está fazendo depoimento. Porque isso aqui é o que a gente chama de frase de efeito. Uma frase de efeito num vídeo, ela tem que impactar. E normalmente a pessoa que está apresentando esse vídeo, ela cria um laço com a pessoa que está assistindo esse vídeo, né? O espectador se conecta com quem está apresentando. Então, se a gente joga uma frase de efeito
e a pessoa que está assistindo, que gerou um laço com quem está apresentando, não vê a pessoa que está apresentando, a gente tem uma queda drástica na intensidade dessa frase de efeito. E às vezes acaba que a frase não tem o efeito que a gente desejava. E não é mais uma frase de efeito, é só uma frase qualquer. Então é importantíssimo a gente ter certeza de que nesse momento aqui o rosto da pessoa do depoimento está aparecendo na tela, beleza? E aqui queremos trazer mais pessoas para o mercado audiovisual e dar oportunidade, a gente pode trazer mais coisas relacionadas às pessoas. Então vamos colocar aqui as pastinhas. Ó, tem essa ceninha bem legal aqui, ó, minha e do Bruno, entrando aqui na frente do logo da BWMV. Essa cena pode ser massa para fechar. O Bruno dá um joinha aqui e tal. Enfim, vou colocar aqui essa cena como sugestão. Essa cena aqui também ficou muito legal. Olha essa navegada aqui, ó. Calma aí. É nessa parte aqui, ó. Olha só que massa. Ele vem e, ó, deu zoom aqui na BWMV. Muito doido, né? A gente pode colocar essa ceninha aqui também. E, claro, equipe, pessoas juntas, interagindo. Vamos ver se a gente tem alguma coisa aqui. Acho que está no ambiente. Tem a cena da Camila e tal. Ó, a galera conversando aqui. Massa, essa é uma cena legal também para fechar. Vamos ver essa daqui. Ó, a gente tocando, fazendo um momentinho musical aqui. Isso é bem massa. Fechou. Vamos colocar essa 4x4 aqui. Beleza. Massa. Então, eu acho que agora a gente tem, hein? Temos aqui o nosso modelo de storyboard em 2 colunas com várias sugestões de imagens. Gastamos aí, ó, nesse momento, enquanto eu estou explicando para vocês, falando óbvio que se eu estivesse fazendo isso daqui, eu faria de forma bem mais rápida, bem mais acelerada. Mas, ó, eu acho que para a duração dessa aula tá bem ok, é um tempo que a gente investiu aqui em fazer esse storyboard que a gente vai economizar na hora da edição, beleza? É o tempo que a gente gastaria procurando o nosso material e tudo mais. O que a gente vai fazer aqui agora é um roteiro, pegando tudo isso daqui que a gente já tem, né? A gente já consegue visualizar mais ou menos aqui a linha do tempo do nosso vídeo, né? Lembra que eu falei para vocês? Começo, meio e fim. Começo, história. Meio, hoje. E fim, o futuro. Essa é a storyline básica, né? Uma linha do tempo básica da nossa história. Só que o vídeo não vai ser só isso. Não vai começar com eu falando a BWMV, não sei o que, e termina com eu falando hoje eu vivo do meu sonho de trabalhar com audiovisual. Não, a gente precisa começar, levar a pessoa para onde a gente quer que essa pessoa chegue e depois encerrar o nosso vídeo. Para isso, a gente vai elaborar agora sim o roteiro final da nossa edição. Para isso, a gente pode separar esse vídeo em alguns atos. O cinema costuma separar os filmes em atos. Então, você tem lá o primeiro ato, o segundo ato, o terceiro ato. Tudo isso de acordo com uma determinada história. Você tem vários tipos de roteiros, como por exemplo, inclusive eu recomendo vocês a buscarem aprender sobre roteiro, porque ajuda muito para nós editores. Mas, por exemplo, Jornada do Herói, a gente tem esse modelo que pode ser dividido em vários atos e que cada ato representa uma coisa na história do personagem principal. Então, o começo é uma introdução para a gente entender do que se trata. Depois a gente tem a história do personagem, a gente tem o primeiro conflito, a gente tem a resolução do conflito, tem outros conflitos que se desdobram, tem um clímax, depois se resolvem esses conflitos ou deixa os conflitos abertos, enfim. São vários atos onde acontecem várias coisas até a gente sair do ponto A e o ponto B. Ponto A, começo, B, final. Então, para a gente ter esse arco todo, esse roteiro todo, essa linha toda, a gente precisa separar esse vídeo em atos. Como que a gente pode separar um vídeo institucional em atos? A gente pode ter, por exemplo, a abertura, que é a parte inicial do nosso vídeo. Não estou falando da intro, tá? Não estou falando de logotipo, logo review, nada disso. Não é uma animação, é a abertura do vídeo. Depois, a gente tem a história da empresa. Depois, a gente tem a empresa hoje, que ela faz. Depois, a gente tem a missão e visão da empresa. O que ela quer ser. E por fim, a gente amarra tudo isso daqui como um resumo.
Não significa que a gente vai mostrar tudo isso que a gente já mostrou de novo, mas é só um resumo com um efeito, um negócio chamativo para a galera entender tudo isso e digerir tudo isso que ela assistiu e fechar com a informação que a gente quer que elas recebam. Essa daqui basicamente vai ser a última impressão. Sabe aquela máxima de que a primeira impressão é a que fica? No vídeo institucional, a última impressão é a que fica. O que é dito ou o que é mostrado no final é que vai resolver tudo aquilo que foi mostrado do começo até ali. Então, se por exemplo, do começo, né, desde a primeira cena até a penúltima cena, você está falando que a empresa é legal, é jovem, é dinâmica, é divertida, e aí na última cena você cria uma coisa que dá a entender que a empresa na verdade é séria, é careta, é completamente oposto daquilo. Percebe que não faz sentido? Como que na última cena você mostra uma coisa que você vem tentando quebrar desde o começo do roteiro? Esse é o grande ponto-chave de você conseguir entregar um vídeo com começo, meio e fim de forma legal, beleza? Então, ó, se a gente for ver aqui, o nosso vídeo tem aqui o início com a história, o meio com o que o que a empresa faz hoje, o final com a missão e visão da empresa e um resumo para enxugar tudo isso e passar a última impressão que a gente quer passar para o nosso público. Sabendo disso, a gente pode delimitar algumas coisas ainda melhores aqui para o nosso roteiro. A gente já tem esse storyboard aqui, porque a gente já sabe, né, a história da empresa, ou seja, como surgiu a BWMV e como surgiu a Brainstorm Academy, a empresa hoje, o que ela faz, então como é a equipe hoje, e a missão e visão da empresa está aqui em planos para o futuro, que é o que ela quer ser, né, o que a empresa quer ser. E um resumo que fecha tudo isso. Então, a gente pode colocar alguns objetivos para cada uma dessas partes aqui do nosso vídeo. Por exemplo, a abertura, o que eu imaginei para a abertura desse vídeo? Uma abertura serve para a gente conseguir conectar a pessoa que está assistindo ao vídeo que a gente está reproduzindo, né? Então, se eu quero fazer com que as pessoas se conectem comigo, eu preciso dar uma coisa que vai chamar a atenção dessas pessoas. Então, como que essa abertura tem que ser? Ela tem que ser chamativa ao olhar. A pessoa tem que olhar aquilo e falar, cara, massa. O que isso significa? Melhores imagens no começo. Ponto. Ela tem que trazer elementos de conexão, ou seja, pessoas. O que eu quero passar com esse vídeo? Eu quero mostrar que a BWMV é uma empresa massa de se trabalhar, uma empresa massa de seguir, de acompanhar. Então, eu preciso mostrar pessoas felizes. Porque você não vai querer seguir pessoas que estão tristes, que estão sérias. Eu tenho que mostrar pessoas para cima, com energia que represente a minha empresa. Então, é uma abertura que tem que ser chamativa, tem que mostrar pessoas felizes. E aí, a gente tem que fugir muito daqueles clichês, que você poderia falar, uma abertura que tem que ser impactante. O que é impactante? Para mim, impactante é um piano caindo do 10º andar. Olha o impacto, olha a força do impacto. Sei, a piada foi ruim, desculpa, mas entenda, não coloque coisas clichês aqui, tem que ser o mais objetivo possível. O que você tem que mostrar nessa abertura? Mostrar coisas que as pessoas vão querer se engajar, pessoas felizes, mostrar coisas diferentes. Então o que vai ter nessa cena? Vai ter uma montagem, que eu imaginei, uma montagem, qual é a melhor forma da gente mostrar tudo isso? Montagem com música estilosa de fundo, porque é uma empresa fora do padrão, então eu quero evocar esse estilo, essa sensação de olha que massa, olha que bonito, que da hora. Uma música estilosa, ainda não pensei o gênero, nada, a gente vai ver isso na próxima aula, mas eu quero que seja uma música estilosa, takes curtos, cortes rápidos. Aqui a gente basicamente descreveu a nossa abertura. Vai ser uma abertura chamativa, que vai mostrar pessoas felizes, coisas diferentes e fora do comum que acontecem na empresa. Vai ser uma montagem com uma música bem estilosa de fundo, a música que provavelmente vai ser marcante, com takes curtos, cortes rápidos. Logo em seguida vai entrar a história da empresa. Formato. Depoimento com cenas ilustrativas. O famoso B-roll, né? Que é aquilo que a gente tinha conversado aqui no storyboard. Então, enquanto rola o depoimento, vão surgindo as imagens que vão ilustrando aquilo que está sendo dito. Mesma coisa aqui nessa parte do que a empresa faz. E aqui na missão e visão da empresa também. Aqui também vai ter uma animação, né? O que a empresa faz, vai ter uma animação.
que é nessa cena aqui, né? Onde está falando aqui, ó, sobre a equipe contar com 10 pessoas e tal. E por fim, o resumo vai ser uma montagem com o logo reveal. Ou seja, o logotipo da empresa em formato de animação. A montagem eu quero que seja na mesma pegada da abertura. Credo, Matheus, você escreveu pegada, montagem na mesma pegada, como assim? Você está sendo informal? Claro, esse roteiro é para mim. A não ser que eu fosse mandar para um cliente, alguma coisa assim, aí talvez eu teria que seguir umas regras ou outras. Mas aqui é para mim, cara, eu posso escrever o que eu quiser, desde que eu entenda, tá valendo. Tirem isso da cabeça de vocês que precisa ser bonitinho, quadradinho, formalzinho. Não, você precisa entender e precisa dar certo no final. Só isso, tá? Então é isso, eu acho que a gente tem aqui agora bastante coisa pronta, né? Já temos o pré-roteiro, o storyboard em 2 colunas, temos o roteiro final do vídeo. E aí o grande lance que vocês têm que lembrar é, isso daqui não é definitivo. É óbvio que a gente vai mudar isso daqui no decorrer da edição. Tem coisa que você só vai descobrir no meio da edição. Pode ser que eu chegue aqui e fale, putz, essa cena que eu escolhi aqui não tá casando, não tá legal. Eu vou ter que trocar. Não tem problema nenhum, beleza? Desde que você se lembre que isso daqui é um guia, tá? Isso aqui vai te direcionar para o caminho certo, não é a definição daquilo que você vai fazer, beleza? Aí você pode falar, mas Matheus, eu não sei quem são as pessoas que trabalham com você, qual que é a função de cada uma e tal, como é que eu vou colocar as pessoas no lugar certo e tal? Aí que tá, você tem que saber as informações que você vai trabalhar. Se você não tem essas informações, não use essas informações. Esse que é o pulo do gato do editor. Se você não sabe quem é a pessoa do suporte, por que você vai colocar uma parte que está falando sobre a pessoa do suporte? Se você não sabe quem é a pessoa da animação, por que você vai colocar a parte específica que está falando da pessoa da animação? Tá entendendo? Você como editor tem total liberdade para colocar e tirar as coisas conforme o necessário. E principalmente conforme aquilo que você sabe ou não sabe. Não cometam gafes de colocar fotos de gente que você acha que putz, essa pessoa que deve ser importante, eu vou colocar. Não faça isso, de verdade. Ou você sabe que aquela pessoa é importante, tem que estar no vídeo, ou você coloca aquela pessoa por algum outro motivo, ou então você não coloca, tá? Se você não sabe, se está em dúvida, deixa quieto. Uma dica de ouro que eu dou para vocês, beleza? Mas a nossa aula de roteiro tá bem longa, então eu espero que você tenha conseguido absorver bastante coisa aí nessa aula. E é claro, agora, a próxima aula, a gente vai escolher qual vai ser esta música estilosa de fundo. Para isso, a gente corre nos nossos parceiros da Premium Beat, beleza? Espero você na próxima aula.